Meu coração está aqui, eu estou até recuperando meu fôlego aqui, porque eu estava meditando que desde sexta-feira o Senhor concedeu uma oportunidade para mim e para minha família. A gente foi para Mambaí. Tem alguém de Mambaí aí? Mambaí, Goiás. Aí a gente foi lá com alguns irmãos da igreja e a gente teve a oportunidade ali de ter uns 3 dias ali com essas famílias da igreja, explorando cavernas e cachoeiras em Mambaí, fica a dica, tá? E noite da fogueira, céu estrelado, marshmallow, muita música velha e nova no violão e no gogó, dividindo vozes. Se você é crente raiz de acampamento, tem que ter fogueira, violão e marshmallow ou alguma variação disso. Vocês são crente raiz? Né? Aqui, aí você volta nos cânticos lá. Vocês já fizeram isso? Você vai cantar lá do Arco da Veia, né? No meu caso é assim, é Vencedores por Cristo, é Nelson Bomilca, Guilherme Kerr. Para a galera da Assembleia de Deus é Álvaro Tito. Você volta lá, desde antes da fundação do mundo. Aí isso foi até domingo. Aí chegando aqui, a gente falou para os meninos que ia ter banda Purples e eles ficaram muito felizes porque puderam conhecer, enfim, pessoalmente. A Melissa não lembra, mas em 2019... a primeira vez que eu preguei num congresso, e a banda Purples ainda estava também no início da caminhada deles, lá em Cuiabá, e foi bem legal também essa interação com eles. E aí eu estou falando para minha esposa que essa está sendo a melhor viagem da vida dos meninos, mas na verdade, meus irmãos, sou eu que estou me beneficiando bastante com esses dias de refrigério. Eu vou falar uma coisa aqui sobre a questão da música, porque eu como músico... estou segurando aqui para não me emocionar muito. Eu, como músico, eu aprecio muito a questão instrumental e técnica da arte que nós servimos a Deus. E muitas vezes as pessoas que estão usufruindo desse momento de louvor com música não sabem, meus irmãos, que para você ser um bom músico, igual esses caras que estão tocando aqui, esses cantores, tem horas de ensaio individual e coletivo. Marcelão está ali, a gente já tocou junto, eu e Marcelo. Eu tinha uma banda durante muitos anos chamada Som da Fé. E qual foi o nome dessa música que vocês tocaram aqui, que é na pegada do Eli Soares aqui, que vocês tocaram? Aquela que teve a divisão das vozes das mulheres, dos homens. Qual que é o nome dela? A que você fez aquelas mulheres vão cantar assim, os homens vão cantar assim. Tu és o nosso Deus. Cara, gente, eu sou pastor presbiteriano, mas eu tive que me conter no groove aqui, porque eu já estava aqui, a Débora virou para mim e falou assim, você está com saudade, né, Débora? Porque eu estava falando, como não, rapaz? Como não? E Deus seja louvado pela vida de vocês, meus irmãos. Deus seja louvado, não é para a glória de vocês não, mas que arte linda e que culto a Deus vocês prestaram, porque quando você associa teologia boa com groove bom, o céu vem abaixo, é bom demais. Obrigado, viu, meus irmãos, foi bom demais no meu coração, e preparou para pregar, ó, estava orando assim, eu preparo meu coração para pregar, eu louvei a Deus com vocês e estou empolgado, as 3 horinhas de sermão básico, né? Não. Gente, deixa eu fazer uma propaganda de livro aqui. Não, é brincadeira, gente. Não fala um negócio desse, não. O pessoal pediu para eu divulgar livro, e eu amo divulgar livro, porque eu leio os livros que eu divulgo, e só divulgo coisa que eu gosto, e que eu acho que presta para a vida de vocês. Boa teologia para a vida de vocês. Então, vamos começar aqui. Já que o pessoal está empolgado com o Tim Keller nesse fim de semana, esse aqui, Deuses Falsos... tem na livraria, e se você não lê, o problema é seu, tá? Rapaz, esse livro do Tim Keller faz uma análise cultural sobre os deuses da cultura. Sexo, rock and roll, lembra antigamente? Sexo, rock and roll, dinheiro. Ele pega isso, mas ele entende qual é esse processo de idolatria que está por trás desses fenômenos culturais. Só que ele vai a partir da Bíblia, contando as histórias de Abraão, as histórias dos ídolos da Babilônia e tantas outras coisas, para mostrar como essas coisas têm capturado o coração do homem moderno e como nós, como cristãos, podemos redimir o nosso relacionamento com a cultura, entendendo como esses deuses falsos tomam o lugar de Deus no nosso coração. Livraço, porque é daqueles que você não consegue parar de ler, tá? Então tá aqui. Agora eu sou suspeito agora, porque esse autor, dos autores reformados que eu tenho, por incrível que pareça, ele não é tão conhecido quando o pessoal fala Tim Keller, John Piper e os outros, mas o tal do Jerry Bridges, meus irmãos, esse cara aqui é um monstro. Eu já tive o prazer de poder endossar e prefaciar alguns livros dele em língua portuguesa. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e eu vi os 2 livros meus favoritos dele. Ok, 2 dos 3, porque eu fiz o prefácio do Exercita-te na Piedade, mas... Quem sou eu
Nossa identidade em Cristo, ele explica com perfeição a doutrina da união com Cristo. Está vendo essa identidade aqui na capa? Qual é a sua identidade? Doutrina da união com Cristo, sensacional. Ele explica predestinação, vocação eficaz, justificação, adoção, regeneração, fé e arrependimento, que são conversão, doutrina da adoção, da santificação e glorificação final. Livraço, tá? Quem sou eu? Ó, fininho, bom de ler e bom de evangelizar, hein? Tá bom? E esse outro aqui talvez é o melhor livro dele. Talvez não, é o melhor livro dele. Pecados Intocáveis. Meus irmãos, esse livro aqui, Deus usou na minha vida de uma forma que vocês não têm noção. E eu usei com a minha igreja, eu já sou pastor da minha igreja há 12 anos, minha igreja atual, e a gente já fez 3 ciclos diferentes de discipulado com os membros da igreja usando esse livro. Todo mundo que lê esse livro fala, como é que eu não tinha lido esse livro antes? Pecados Intocáveis, Jerry Bridges. Os 3 livros tem na livraria aqui. Esses 3 que estão na minha mão aqui, uma irmã já falou que é dela, tá? Então vocês se viram para ver quem vai ficar com os próximos, tá bom? Tão perto que se nota, tão perto que discipula. Abre aí comigo em Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Se hoje pela manhã eu fiz a pergunta para você, quando você ouve a palavra culto, o que vem à mente? Hoje à noite eu faço a pergunta para você, quando você ouve a palavra discipulado, o que vem à sua mente? Quando você está abrindo a Bíblia aí, discipulado, o que vem à sua mente? Talvez você fale assim, discipulado, então disse para o outro também, né? Não? Não? Obrigado, alguém entendeu o que eu estava fazendo aqui, né? Foi discipulado, disse para o outro, né? Só para não deixar o atraso das piadas aí, qual era quem sabe a resposta não fala não, porque eu contei na piscina. Qual era a mulher na Bíblia que era vendedora de latinha? A mulher do fluxo de sangue. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ela vendeu tudo que ela tinha. Boa, né? Boa, razoável, né? Depois eu conto mais. Tito capítulo 2. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu muito sobre a vida prática cristã. Na teologia, a gente diz que as cartas do apóstolo Paulo, as epístolas dele, normalmente, dentro da estrutura delas, todas as cartas de Paulo, carregam uma estrutura semelhante, pelo menos em termos, que divide as cartas em 2 blocos. Um bloco que a gente chama de imperativos da fé e outro indicativos da fé. O primeiro são os indicativos. É quando Paulo gasta um tempo falando sobre a obra de Cristo, a obra da Trindade na salvação do homem, quando ele explica as doutrinas da graça, tá? Então essa parte das cartas, normalmente a primeira metade, ela explica os indicativos, essas ações de Deus na eternidade e seus efeitos sobre nós. Na segunda parte, normalmente ele escreve sobre os imperativos da fé. São as consequências. Se Deus fez tudo isso por mim em Cristo Jesus, soberanamente, enviando o seu Filho, morrendo por mim, resolvendo o problema do pecado na cruz do Calvário, fazendo expiação, propiciação, satisfação, então o que eu faço agora à luz da vida e da obra de Jesus? Como eu devo viver? Como eu devo agir? Tá? Então, se você pegar, por exemplo, Colossenses, capítulo 1 e 2, indicativos. Capítulos 3 e 4, imperativos, tá? Efésios, capítulos 1, 2 e 3, indicativos. Capítulos 4, 5 e 6, imperativos. Deu para entender? Indicativo é o que ele fez, imperativo é o que você faz em resposta àquilo que ele fez. Só que em Tito e Timóteo, por exemplo, são cartas pastorais que o apóstolo Paulo ele gastou muito tempo falando de imperativos. Ele escreveu para o seu discípulo Tito, por quem ele tinha muito amor e carinho, para esse pastor, esse jovem pastor também, assim como Timóteo era um jovem pastor, e buscou encorajá-lo nesse tema de discipulado, tá? Discipulado. Então eu quero que você ouça com muita atenção os versículos 1 a 8, tá bom? E que você considere esse texto na sua vida, porque foi o Espírito Santo de Deus que escreveu para mim e para você. A palavra do Senhor diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder,
não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, presta atenção aí, versículo 6, tá, gente? Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Baixe a sua cabeça. Senhor, obrigado pela tua lei, que é infalível, inerrante, inspirada, que ela é eficaz e suficiente para cumprir em nós todo o bom propósito de Deus. Nós estamos diante da sobrenatural autoridade de Cristo na sua palavra. Então, Senhor, o que nós pedimos, rogamos, é que o teu Santo Espírito quebre os grilhões do nosso entendimento, afaste de nós o cansaço, Senhor, afaste de nós a distração, ou sequer a preocupação com os assuntos deste mundo, que não dizem respeito neste momento, à revelação da tua vontade para a vida de cada pessoa aqui reunida. Então, Senhor, fala conosco em poder, profundidade, em nome de Jesus. Amém. Quando eu penso sobre o tema do discipulado, meus irmãos, eu penso sobre a experiência que o Senhor deu a mim alguns anos atrás. Eu já sou casado há quase 18, mas aprove ao Senhor que demorasse para que os filhos viessem no meu casamento com a Débora. E meus irmãos, para vocês que ainda vão casar, quem já é casado aí, levanta a mão com filho. Pessoal casado aí com filho, casado com filho, tá, já tem um grupinho até bom, né? Meus irmãos, é uma alegria muito grande ter filhos. É até difícil de explicar a sensação quando o seu primeiro filho nasce, por exemplo. É um negócio de doido, né? Eu até falo até hoje que é um amor diferente. Veja, eu amo minha esposa e amo demais, mas o amor por um filho é uma categoria de amor diferente, até parece uma sensação diferente no coração, e é uma maneira diferente como a gente se aproxima. Meus irmãos, filho é bênção. Durante muitos anos eu queria ter filho, filha. Deus sabe que eu queria ter uma filha, e de repente a primeira foi a Melissa, uma primogênita, foi motivo de alegria para a gente. Mas, meus irmãos, teologia do Homem-Aranha, com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? O Homem-Aranha teve que aprender na marra. Meus irmãos, a primeira fralda suja, ninguém esquece, né? A primeira noite sem dormir. E no nosso caso, o que aconteceu foi que a gente estava até num bom hospital, mas estava lotado o hospital. Então botaram a gente num quarto compartilhado de enfermaria. E estava aqui eu, Débora e Melissa, Débora numa maca, num leito, Melissa aqui com ela, e eu numa cadeira que não reclinava direito. E do outro lado, meus irmãos, o bebê do outro lado, Débora não sei se lembra porque ela estava sob anestesia, mas o bebê do outro lado chorava 4 vezes mais que a minha própria filha. Então ninguém dormiu, nem a gente, nem eles, tá? Meus irmãos, você sabe o que é uma criança literalmente tirar o seu sono e nunca mais, durante os próximos 18 anos da sua vida, você não dormir uma noite inteira? É bênção? É bênção. É bênção. Mas é um tipo bem específico de bênção, né? O que mais aí, pais? Me ajudem aí. Falei de fralda, falei de noites não dorme. Para vocês aí, deixa rolar o Espírito Santo no seu coração. Fala, vai. Fala com poder. Quando está faltando um ano para casar, já está nessa, já. Meus irmãos, você está com quantos anos? 80 e... 4,2. E ela está com 20. Eita, e o noivo é de maior também? É. Um ano para casar. Dói o coração, aperta? Rapaz, tem muita experiência que a gente tem com o filho. Meus irmãos, a sorte é que a alegria no Senhor é maior do que a canseira. Mas eu não vou negar que tem canseira, não. É boa canseira. Mas essa canseira vem porque todo mundo que quer ter filho, ele tem uma descoberta sensacional e dolorosa que faz parte do chamado de Deus para a vida cristã. É que a vida cristã, diferente da teologia da idolatria, ela não é egocêntrica ou autocêntrica. A vida cristã, ela é outrocêntrica. Ok?
Vamos inventar essa? Outrocêntrica. Jesus, sendo Deus, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, assumiu forma de servo, ele se esvaziou, e ele veio a este mundo para nos servir, para se colocar na cruz em nosso lugar e fazer por nós essa obra de salvação, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Jesus nos ensinou o que significa ser outrocêntrico. E esse outrocêntrico, meus irmãos, envolve a palavra inevitável da vida cristã, que é a palavra cuidar. A palavra cuidar de alguém. Eu descobri muito cedo que ser pai do Daniel e da Melissa, que são meus filhos, sermos pais, era muito mais do que usufruir os momentos gostosos. Eu adoro jogar videogame com meu filho, por exemplo, eu adoro fazer isso. Meu filho me ensinou a jogar Minecraft. Eu jogo Minecraft com meu filho. Mas nem só de Minecraft viverá o homem. Não está na Bíblia. Porque tem que tomar banho, tem que fazer dever de casa. E no meio de tudo isso eu descobri, meus irmãos, que eu tenho que ensinar o meu filho a ter uma cosmovisão cristã, para que seja comer, beber, jogar Minecraft ou fazer qualquer outra coisa nesse mundo, ele faça para a glória de Deus. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Ele não sabe fazer isso sozinho, miserável. Tem coisas que as crianças já sabem, elas já aprendem fazendo muito bem, mas nem todas. Quer ver, por exemplo, uma coisa que meu filho já nasceu fazendo muito bem? Mentir. É porque ele nasceu em pecado concebeu a mãe dele, o pai dele, sabe? Então o pecado original já veio de DNA já, sabe? Então mentir, fazer manha, manipular os pais, fazem fácil. Mas parar de fazer essas coisas não vem sozinho. Alguém, ouça, papai e mamãe, precisam ensinar o filhinho a não ser um língua solta, a não bater na irmã dele 20 vezes no dia. Se fosse só 5, estava bom. Irmãos, orem por mim, por favor. Eu nunca pedi nada para vocês. Nunca roubei, nunca matei. Eu estou aqui como um trabalhador honrado perante vocês, tá? Mas bate, testa o esôfago da minha esposa. Não é não, meu amor? Fala a verdade. Meus irmãos, ser pai, ser mãe, vem embutido esse negócio de discipulado. E eu comecei com essa ilustração para vocês, porque eu creio que quando o apóstolo Paulo está escrevendo a Tito na condição de um filho espiritual, ele está falando: Tito, você queria ser pastor, né, Tito? Deus colocou você nessa... que bonito, que todo mundo quer ser pastor, mas quer ser pastor mesmo? Porque Tito, na verdade, você é Tito. E toda vez que aparece um tu porém na Bíblia, dá uma tremida, tá? Paulo fez isso com Tito e fez isso com Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4. O primeiro versículo, e deixa aí na tela aí o versículo 1. Tu porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Tito, você é servo de Cristo, você é pastor desta igreja. Você não foi eleito como pastor dessa igreja para você falar segundo a sua própria conveniência aquilo que te agrada. Não, você é servo de Cristo, fala da sã doutrina, é outrocêntrico. E Tito, para você conseguir discipular essas pessoas, Tito, a grande teologia do apóstolo Paulo é que você só pode fazer discípulos se, em primeiro lugar, você for um discípulo. Você nunca vai conseguir fazer por outros aquilo que você não é. Isso é bem básico. Algumas pessoas falam assim, mas é óbvio. Não é tão óbvio. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês que são crentes aqui da Cristã Evangélica Nacional. Vocês são discípulos de Cristo? Uma pergunta forte. É mais fácil perguntar se você vai para a igreja. Se você é crente, talvez seja mais fácil. Mas a pergunta que eu estou fazendo aqui é um pouquinho diferente. Você é discípulo de Cristo? Qual foi o dia que você estava lá remendando as redes com seu irmão Simão e André, e de repente passou um homem e falou: vem e segue após mim. Deixa essas redes aí e vem após mim que eu farei você pescador de homens. Porque ser discípulo de Jesus, meus irmãos, em primeiro lugar significa que no dia da sua salvação, a voz do Mestre ecoou na sua alma pelo Espírito Santo de Deus, quando ele disse a você: vem após mim, segue-me. Ser discípulo é literalmente abandonar as prioridades desse mundo, ou fazer delas menores e fazer do chamado de Cristo maior. A coisa mais importante, como nós ouvimos maravilhosamente bem desde o início dessa noite,
É dizer que Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Um discípulo, ele entende isso. Ele entende que a maior prioridade dele na vida é agora entender a voz do seu pastor. Ele é uma ovelha, o outro é o pastor fala as palavras, a ovelha ouve e segue o pastor. Isso é ser discípulo. Inclusive, depois vocês que quiserem estudar sobre discipulado, leiam os textos bíblicos sobre como Jesus chamou seus discípulos, as diferentes maneiras que ele fez. Meus irmãos, é muito bonito. Alguns estavam ali pescando, fizeram uma pesca maravilhosa, né? Aí de repente, depois da pesca maravilhosa, Pedro saca o que está acontecendo. Peraí, o cara estava pregando, o cara disse que é carpinteiro, entrou aqui no barco, a gente pescou a noite inteira, aí ele mandou lançar as redes do mar, eu falei, a gente pescou a noite inteira, mas lançamos por causa da voz dele. Aí veio peixe a ponto do barco afundar, vem o outro barco, ajuda a gente, aí ele sacou que o cara que estava dentro do barco com ele não era qualquer um. Então ele se ajoelha e fala, afasta-te de mim, Senhor, pois tu és santo e eu sou pecador. Lucas capítulo 5. E aí Jesus levanta Pedro e fala assim, Pedro, foi tudo isso de propósito. Porque você, Pedro, virá após mim, você vai ser pescador de homens. Esse foi o chamado de Pedro, tem o de Levi. O de Levi é muito legal também, porque ele era cobrador de impostos, certamente vascaíno. Era um homem difícil, Levi, não era um homem muito fácil não, sabe? Odiado pelos judeus, a serviço dos romanos. E aí Jesus fala, eu quero Levi. E Jesus vai chamando esses caras e essas pessoas completamente... Às vezes você vê Jesus escolhendo as pessoas, aí você fala assim, Jesus, você deve estar ficando meio doido, porque seus critérios são malucos. Eles chamam aqueles que não são para envergonhar os que são. Ele chama os loucos para envergonhar os sábios que acham que são sábios, mas na verdade são mais loucos ainda. Jesus, ele quebra os paradigmas sociais e transforma as pessoas mais improváveis em seus discípulos. Então depois você vai ler isso na Bíblia e você vai se alegrar muito nos textos de Lucas, de Marcos, de Mateus, de João. Mas a minha pergunta para você hoje é, você é discípulo de Jesus? Porque o que Jesus faz com você como discípulo é o que ele chama você a fazer por outros. Vamos lá. Já dei chocolate para uma hoje. A irmã do chocolate ganhou o chocolate, Débora? Qual foi? Ah, foi você! Foi, a que vai casar. Eu sempre tinha uma coisa meio macumunada aí, né? Senti. Vocês estão me manipulando? Não, né? Tá bom. Tá. Você não pode responder agora. Qual é... Vamos lá, qual é o versículo, os 3 versículos, quem é que vai acertar isso? Os 3 versículos da Bíblia que são sempre os temas da maioria das conferências missionárias de todas as igrejas. Grande comissão, valendo. Eita, foi na referência, foi em cima. Você lembra qual é? Toda autoridade me foi dada, você foi em cima, acertou. Portanto, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as... Acertou. Qual que é o seu nome, cara? É pastor! Eu não botei a regra, né, cara? Qual é que é? Formado no CETESEB. Né? Fez a propaganda, aparece uma logomarca na tela. Vá para o CETESEB. Pastor acertou, eu vou te dar um chocolate, porque você acertou. Eu não botei a regra, né? Não botei a regra, ganhou o chocolate, né? Inclusive, só para explicar, e eu devia ter feito isso com você hoje de manhã, o meu apelido é Choco. É verdade, isso quem me conhece sabe. Aí a minha piada, todo o acampamento da FEMOS, quando eles me chamam para pregar, eu ganhou chocolate. Aí eu falo, eu vou lá e dou um abraço na pessoa, sem graça. Aí depois eu dou o chocolate para ela, tá bom, te dou o chocolate depois. Toda a autoridade me foi dada. Jesus disse, depois de já ressuscitado, portanto, ide, ou lá, né, no grego, um indo meio ide, né? É um indo ide, é uma coisa do grego, tá? É um gerundiando com um imperativiano, assim, né? Você vai indo e vai fazendo o quê? Discípulos de todas as nações. Rapaz, é tanto que a gente não combinou, as coisas estão sendo faladas nos cultos aqui, a gente não combinou nada disso. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Aí você, com o chamado missionário no seu coração, fala assim, ei, chegou a minha vez entre as nações. Eu vou ser um evangelista, vou pregar e vou evangelizar. E aí você fica pensando que a missão de Deus é só evangelizar.
Cara, eu vou falar uma coisa que agora vai doer em todo mundo, tá? Quando você pensa que a missão de Deus é só evangelizar, você acaba ensinando para as pessoas que o centro da vontade de Deus é só salvar. Aí sabe o que a gente acaba fazendo? Como eu já fiz a vida inteira, a gente já fui de Mocidade para Cristo do Brasil, já trabalhei com evangelismo de rua, amo fazer isso. Me chama num carnaval, no trio elétrico de Jesus, para você ver o que eu faço. Tá? É panfleto, é abadá, Jesus mata a sua sede, já fiz tudo isso. Amo. Gosto demais. Aí a gente é ensinado assim, vai lá, cara, prega o evangelho, evangeliza. Aí legal, aí o povo, aí você faz o apelo, aí o povo aceita Jesus no carnaval, eu aceito Jesus, aí todo mundo, aí você põe na lista dos convertidos, lá, aceitou Jesus, tá, e agora? A pessoa está assim, eu estava pulando carnaval, agora eu aceitei Jesus, e agora? Aí o povo que foi evangelizar falou assim, sei lá, e agora? Minha parte era salvar você. Não sabe, meus irmãos, a teologia evangélica brasileira do século 21 ainda se concentra muito só até a porta do céu, só a salvação, mas e o resto? E o resto? Porque o texto lá da grande comissão não termina no versículo 19, ele continua, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Jesus está conosco para a gente completar a obra de discipulado na vida das pessoas, batizando elas e ensinando a guardar. Sabe o que essa palavra ensinando é em algumas traduções? Dependendo, eu não sei se você está com a ARA aí, com a Almeida Corrigida Fiel, se você está com a Almeida atualizada, se você está com a nova versão internacional, se você está com a NTLH, ou qualquer uma, ou com a NVT, nova versão transformadora, mas dependendo da tradução vai ter a palavra doutrinando, ensinando, pregando. Doutrinando é uma palavra que está em desuso hoje em dia. Eu lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, ouve essa, fui pregar numa igreja, empolgado, eu tinha acabado de terminar o seminário, meus irmãos, doutrina pura aqui, ó. Estava doido para derramar meu calvinismo na cabeça de todo mundo. Aí, cara, eu vou pregar numa igreja, o pastor vira assim, pô, a gente está muito feliz de ter você aqui, mas é o seguinte, a gente tem um culto aqui agora, mas esse é um culto mais leve. Aí ele vira assim, não prega doutrina, não. Gente, ele falou desse jeito, não prega doutrina, não. Eu quase dei um chute na Bélgica dele. Rapaz, eu fiquei com tanta raiva daquele negócio. Eu falei, como que se prega e não é doutrina? Só tem como pregar doutrina, não tem outra forma. Meus irmãos, nós fomos chamados para discipular doutrinariamente, mas aguenta isso aí, porque eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você é chamado para discipular alguém, qual é o produto final que você espera obter dessa pessoa que está sendo discipulada? Essa é a pergunta de $1 milhão dessa noite. Para que a gente discipula? Vale? Para quê? Oi? Criar um discipulador? Uma boa resposta. Ainda não é a resposta que eu quero, mas é uma boa resposta. Ela vai chegar lá. O que mais? Alguém lembra? Fazer a pessoa aceitar a Cristo. É uma resposta boa, bem na direção certa, mas falta só um pedacinho dessa resposta aí. É isso aí, olha só, mas tem mais a ver com essa resposta que ele deu. Todas essas respostas estão corretas. Ser testemunha está verdadeira também. Mas eu quero nessa aqui, ó, que ele falou, fazer a pessoa aceitar a Cristo. Oi? Para a glória de Deus. Mas volta lá nele. É apenas aceitar a Cristo? Ser como Cristo. Literalmente. Claro, envolve receber Cristo no coração, envolve tudo isso, é óbvio, a gente sabe, essas respostas estão todas corretas. Mas o grande produto final do discipulado é que as pessoas se tornem como Cristo. Ele falou, eu não tinha ouvido, beleza, mas não tem chocolate não, agora se vira, tá? Amor, 2 chocolates, tá? Ele falou ali, eu não ouvi, tá? 2 chocolates, me lembra aí. E não foi você que inventou isso, tá? Qual é o versículo mais famoso de Paulo em Romanos 8:28, que começa com: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo lembra? Né? Todo mundo? Versículo dos favoritos do evangélico, mas os miseráveis terminam no versículo 28. O que continua no 29 e no 30? Por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Daqueles que são chamados
segundo o seu propósito. E que propósito é esse para Paulo? Que nós sejamos conformados à imagem do Filho de Deus. A palavra conformado só vai saber o significado quem já brincou de massinha. Você já brincou de massinha igual meus filhos? Eu brinco de massinha com os meus filhos. Conformado é, literalmente, o grego de conformado é de você entrar no molde, tá? Então imagina que tem o molde da massinha, aí você pega aquela massinha, aquela massa informe da sua vida, e você coloca lá. E essa massinha, esse molde que a gente está falando, de acordo com Paulo, tem forma de quê? Forma de Jesus. Então, literalmente, você ser conformado à imagem do Filho de Deus, ser como Jesus, é o motivo pelo qual Deus te predestinou desde antes da fundação do mundo. Tem muita gente que acha que o objetivo da nossa salvação é apenas a gente morar no céu com Jesus pelo resto da eternidade, sem choro, sem lágrima, sem ranger de dentes, andando de Ferrari. Certo? Mas, meus irmãos, de verdade, será que o objetivo da nossa salvação é apenas a gente ir morar no céu, conquanto isso seja maravilhoso? Não é. Talvez eu diria que o grande propósito da nossa salvação é sermos como Jesus. Os primeiros cristãos em Roma, e você vê isso lá em 1 Pedro capítulo 4, estavam sofrendo muito, porque os romanos, em suas calúnias públicas, em suas vilipêndias, em suas humilhações dos cristãos, chamavam eles de cristãos, como se isso fosse pejorativo. Ah, seus cristãos, certo? Que nojo, que nojo. Aí Pedro, o apóstolo Pedro, vira e fala assim, ó, não se envergonhem de sofrerem por esse nome. Sabe por quê? Porque vocês foram chamados para isso. Vocês foram chamados por Deus. Essa é a identidade de vocês. Não se vergonhem daquilo que é a sua principal identidade. Ser como Cristo é o alvo do nosso discipulado. Se eu quero falar isso agora na prática, meus irmãos, porque alguns estão ouvindo aqui, nossa, pastor, eu creio em tudo isso, está muito legal, o que eu quero é ser como Jesus, e a gente canta isso, a gente pula isso, eu falo isso, é isso que eu quero. Mas, meus irmãos, na prática, quando eu pego esse alvo na prática, o que é isso na prática? Se parece com o quê? E eu quero que vocês ouçam aqui com atenção, tá? Isso se parece com o quê? Está na época de manga ou não agora? Não. Se você for agora e tiver manga verde na árvore, vai amarrar a boca. Porque manga foi feita para ser comida quando? Quando ela está madura. Essa é a palavra alvo do discipulado cristão. A palavra é maturidade. É o grande objetivo da imagem de Cristo em nós nas escrituras sagradas. Acontece. Sagradas. Mas, meus irmãos, talvez no século 21 seja uma das palavras mais em desuso. Maturidade. Estava na mesa ali agora com o pessoal, eu acho que era com o irmão Kennedys e a sua esposa. Qual é o nome da esposa do Kennedys? Oi? Janete. A gente estava ali conversando, e aí soltamos uma informação interessante, né, ali, de que, você sabia que mudou a idade da adolescência atualmente? Na minha época, já tinham inventado esse negócio chamado adolescência, que nem tinha na época da Bíblia, tá? Uma pessoa depois dos 12 anos na Bíblia, ela já devia conhecer a Torá e o Pentateuco o suficiente para ser considerado adulto, pagar as contas e ajudar o pai a trabalhar. Hoje em dia, trabalho, adolescente. Não faça isso, preserve a adolescência deles. Então, antigamente, a adolescência era, muitos de vocês aí, né, gente, era dos 12 até os 18. Mas parece que vocês ganharam uma extensão aí do prazo. Não é não, pastorzão? Agora, adolescência, posso estar errado, eu estou errado aqui. Ou é 21 ou é 24 agora que ela termina. É isso? Quem me corrige aí? 24, aqui falou 25 e ainda mais. Por aí, né? 24,5, fechou. Rapaz, 24 anos de idade para sair da adolescência. Se eu usasse esse argumento com a minha mãe, não dava nem tempo de terminar o argumento que a havaiana de pau já vinha voando na lateral, assim, ó. Que mané, 24 anos. Meus irmãos,
A sociedade Peter Pan. Quem assistiu Peter Pan aí? Você sabe o que eu estou falando? Estou muito velho aqui. Qual que era o lance do Peter Pan? Quem lembra aí? Queria ser criança para sempre, rapaz. Não queria envelhecer nunca, porque ser criança é bom. E, meus irmãos, sem dúvida, ser criança é bom. Afinal de contas, o nosso Redentor, quando ele se encarnou e se humilhou, ele decidiu vir como um bebezinho. O mistério da doutrina da dupla natureza de Cristo aí é que ele, sendo Deus, virou um bebezinho humano, tá? Só para lembrar que Jesus era 100% Deus, mas 100% homem também. Então, como bebezinho, ele fez ué, ué, teve fome, mamou, foi no banheiro, fez cocô, pum. Não tem nada de ofensivo de falar sobre a doutrina da humanidade de Cristo. Às vezes o pessoal vai, pastor, não fala um negócio desse não. Jesus foi uma criança de verdade, sabe? Mas ele cresceu. A Bíblia fala que ele se tornou homem. Nosso sacerdote se tornou homem. Hebreus capítulo 5. E se tornar homem, meus irmãos, na Bíblia não tem a ver só com homem, masculinidade, mas tem com a ideia de varonilidade. Paulo vai dizer lá que os dons do Espírito e os ofícios do Espírito, em Efésios capítulo 4, versículo 11, eles existem. Ser apóstolo, ser... Bota aí na tela para mim, só para eu não ter que abrir aqui rapidinho, para economizar o tempo do pessoal. Coloca aqui na tela, por favor, Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Tá? Então, olha lá. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. Aí todo mundo fica legal, eu amo os dons do Espírito, mas aí esquece de ler o resto. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E bota o 13. O próximo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Agora curte só. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se eu quisesse continuar batendo em vocês, bota o 14 aí, ó. Bota o 14, para continuar batendo, com gosto. Para que não mais sejamos como meninos. Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Pode deixar aí. Ser menino é bom até certo ponto, mas ficar como um menino, um marmanjo de 40 anos de idade, 35 anos de idade, que pensa como um menininho, não é o objetivo da nossa salvação, porque nós somos chamados para nos tornarmos como Cristo em sua maturidade, em sua varonilidade, no conhecimento da vontade de Deus, na profundidade do amor de Deus e no serviço aos santos. Isso é ser maduro. O objetivo do discipulado cristão é que nós sejamos maduros. Meus irmãos, Deus deseja isso para mim e para vocês. Mas como é que isso acontece? Porque, como eu falei para vocês, se depender só do meu filho Daniel, ele vai jogar Minecraft o dia inteiro. E por mais que eu me sinta tentado de fazer isso com ele, não pode, porque as telas fazem mal para os olhos deles, mas o meu filho tem que crescer. A minha filha, Melissa, adora brincar de bonecas. E é ótimo que a minha filha tenha a fase de vida dela para brincar com bonecas. Mas ela foi chamada para crescer como mulher, para que ela se torne uma serva de Cristo. Como é que os nossos filhos crescem? Como é que os nossos filhos espirituais podem ser discipulados? Paulo, volta em Tito capítulo 2, aí na tela. Paulo dá a dica para Tito de que ele deve ser o próprio exemplo daquilo que tem que acontecer. Coloca, por favor, aí no versículo 7 de Tito capítulo 2, 7. Paulo diz para Tito o seguinte, veja aí na palavra de Deus, irmãos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Tito, para você discipular, você precisa ser maduro. Você precisa ser o exemplo. Torna-te padrão de boas obras. Paulo falou a mesma coisa para Timóteo. Ninguém despreze a tua motricidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Para Paulo falar isso para Timóteo, provavelmente ele era um pastor novo, e estava o pessoal falando assim, sabe, igual fizeram comigo quando eu virei pastor. Muita gente fez isso comigo, não muita gente, algumas pessoas fizeram isso comigo. Eu cresci numa igreja, aí eu
mudei para os Estados Unidos, fiz meu curso de teologia lá. Quando eu voltei, fui ordenado no presbitério de Brasília, que era o meu presbitério. Aí eu fui para outra igreja, Igreja Presbiteriana Semear. Mas a minha igreja de origem, me chamaram para pregar lá um dia. E aquelas pessoas que me viram, cresceram, me pegaram no colo, trocaram minhas fraldas, fizeram minha mamadeira. Agora estão me vendo como pastor. Sabe o que elas fazem com você? Aquelas senhorinhas da igreja. Oh, que lindinho, ele é pastor agora. Que fofinho. Prego, então. Parece que não te respeita, né? Eu sei que é com amor, é com afeto, é com carinho, mas é difícil impor autoridade quando as pessoas olham para você e acham que você não tem nada a oferecer. Meus irmãos, vocês que estão aqui hoje, vocês não precisam ser pastores para ter autoridade. Vocês são servos de Cristo e tem o Espírito Santo dentro de vocês. Então sejam maduros. Vamos de novo. Você não precisa ser pastor para ter autoridade. Você tem Cristo sobre a sua vida, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem a palavra do bom mestre dada a você. Então seja maduro, cresça. Até porque, meus irmãos, os pastores aqui vão agradecer a palavra de admoestação aos jovens agora. Se você não se tornar maduro rapidamente, quando já era para você, a essa altura, como o autor de Hebreus fala, alguns de vocês já deveriam ser mestres, a essa altura, discipuladores de outros. Quando você já devia estar numa certa fase da sua maturidade espiritual, mas você ainda está lá atrás, o que você se torna para o seu pastor da sua igreja? Um porre. É muito difícil arcar com você. Sabe por quê? Porque você é um cara... Eu não posso dar muitos detalhes aqui, eu tenho que ter cuidado, está sendo filmado e transmitido pela internet. Mas tem uma pessoa que eu conheço. Uma pessoa, eu acho que eu posso dizer assim, não vou ofender ninguém. Tem uma pessoa que eu conheço. Um amigo meu. Cresceu comigo, é crente. E tem lá os seus 41 anos de idade como eu. Meus irmãos, mas não amadurece. Aí vira um saco na igreja. Rapaz, sabe por quê? Porque ele ainda está no show da Xuxa. Né? Alguns de vocês são muito novos para saber quem é Xuxa. Né? Angélica. Quando eu falo Angélica, soa alguma coisa para vocês? Né? Pinta na perna, Angélica. Né? Esse meu amigo ainda vive no show da Xuxa, ele não amadureceu. Então, quando você não amadurece, você não consegue fazer aquilo para o qual Deus salvou e predestinou você, para que você faça outros, assim como você, se tornarem discípulos de Cristo. Vamos usar uma palavrinha mágica aqui. Eu acho que o pastor Tiago dos Santos usou essa palavra, porque eu não estava aqui na hora que ele pregou o sermão do domingo de manhã. Então, eu acho que ele deve ter ido por esse conceito, mas a ideia de sermos imitadores de Cristo. Ele usou um pouco disso, não é uma ideia. Você só vai transformar se você for um imitador. E aí, quando você for um imitador de Cristo, outros podem imitar você. Já imaginou você, citando Paulo em 1 Coríntios 11, 1, falando, sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Você tem coragem de falar isso? Você virar e falar assim, pastor, sede meus imitadores, tá? Porque eu sou imitador de Cristo. Parece arrogante. Parece soberbo falar uma coisa dessa. Mas Paulo não estava sendo nem um pouco soberbo. Porque às vezes você pensa que ser de meus imitadores é falar assim, mas não. Parece que a pessoa acha que ela não tem pecados. Meus irmãos, todo mundo tem pecados. Quando você fala ser de meus imitadores, não é porque você nunca mais pecou na sua vida. É impossível isso. Tá? Aquele que diz que não tem pecados, faz de Deus mentiroso. 1 João capítulo 1. Tá? Todos temos pecados. O ponto não é esse. O ponto é que nós vivemos uma vida em imitação de Cristo, como Tomás A. Kempis falou no livro dele, Imitação de Cristo. Nós olhamos para Cristo e queremos ser como Ele e vivemos, andai em amor, imitai a Cristo. Paulo falou isso em Efésios 5, 1 e 2. Então você vive em imitação de Cristo. Aí, outros olham para você, como eles não conseguem ver Jesus porque Ele é invisível, eles não estão vendo Jesus porque Jesus é invisível, mas eles estão vendo você. Você é um exemplo visível de que Deus existe, de que Jesus é real, de que Ele salvou a sua vida e de que os efeitos desse discipulado de Jesus sobre você são reais. Então a pessoa olha para você e fala assim, eu tenho que imitar Ele, porque Ele parece com Jesus. Meus irmãos, deixa eu dar um exemplo para vocês da minha vida. Uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida é poder
andar perto de pessoas que são muito parecidas com Jesus. Meus irmãos, tem muita coisa boa nessa vida, tá? Tem Flamengo, tem pudim de leite, tem teclado. Eu falei para vocês do Lakers hoje. Mas poucas coisas nessa vida se comparam ao presente de você andar perto de alguém que imita Jesus. Algum de vocês já teve essa experiência? Quando eu mudei para os Estados Unidos em 2010, Deus me deu um presente para mim e para minha esposa, de nós conhecermos um pastor brasileiro que se tornou meu professor de missões no seminário norte-americano onde eu me encontrava. Reverendo Elias Medeiros. Com o cunhado do reverendo Augusto Nicodemos. O Augusto é casado com a Minca, que é irmã da Foquelina, que é esposa do reverendo Augustus, ou do reverendo Elias, perdão. E meus irmãos, que presente de Deus foi para minha alma, porque ali eu pude, durante o meu período de seminário, estar do lado de um homem que ele vivia o que ele pregava. Um evangelista que evangelizava porque ele amava falar de Cristo. Então, meus irmãos, o reverendo Elias era daquele tipo assim, se o cachorro tivesse morto na rua, ele pregava para o cachorro ressuscitar. Ele era desse perfil. A gente ia nos restaurantes da cidade, quando a gente sentava, já tinha que esperar. Porque ele ia sempre com a gravata dele, minha esposa sabe disso, eu tinha uma gravata, ele só usava gravatas com versículos bíblicos. Aí quando via o garçom, ou a garçonete, ele falava assim, que gravata legal. Ele falava, você achou legal minha gravata? Você achou legal? Aqui, ó, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem uma Bíblia em casa? Você tem uma Bíblia em casa? Você tem uma Bíblia em casa? Você já leu a Bíblia? Não, eu nunca li a Bíblia. Você nunca leu a Bíblia? Amanhã eu vou te trazer uma Bíblia. Sabe o que ele fazia amanhã? Trazia uma Bíblia para a pessoa. Eu vi ele fazendo isso inúmeras vezes. Você sabe o que é, meus irmãos? No seminário a gente aprende com livros, né? E quando os livros têm pernas? E quando os livros são pessoas que falam e abrem os olhos e amam e perdoam e ensinam pela vida delas? Sabe o que você tem agora? Um exemplo para você imitar. Discipulado é imitação. Você tem que andar perto de gente que imita Jesus. Porque se ele estiver imitando Jesus, você imitar ele, você está imitando Jesus. Entendeu? Matemática mó simples. Então Paulo vira para Timóteo, agora caminhando para o final, porque na verdade eu quis deixar o melhor para o final. E ele diz que agora, Tito, ele vai falar, Tito, você vai fazer pelos outros exatamente a mesma coisa que você aprendeu comigo. Ele falou isso para Timóteo também, lá em 2 Timóteo 3,10. Ensina a outros aquilo que aprendeste de mim, e que sabes as sagradas letras que são poderosas para te salvar. Ensina para outros. Então o texto de repente fica prático. Volta lá para Tito 2,2, bota aí na tela. Ele vai começar a ensinar. Tito, é assim que você vai ensinar os homens mais velhos, para que eles também possam ensinar os outros. O que os homens mais velhos têm que ser? Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, Tito, você é o pastor desses homens. O que você vai ensinar para esses homens é que eles têm que ser o quê? Temperantes. Aqui o grego é bem interessante, porque o temperantes ele varia entre moderados, equilibrados. Temperantes são pessoas que são sensatas na vida, respeitáveis, o testemunho público deles tem que ser bom. Ele usa a palavra sensatos também. Sadios na fé. Homem idoso, vivido na igreja, tem que ser sadio na fé. Meus irmãos, eu como pastor, eu estou cansado de ver homens que por serem mais velhos, acham que só por ter idade que ele já é sábio. Meus irmãos, tem cada velho babaca por aí. Uma vez eu estava no ônibus, pegando o ônibus lá na Asa Sul, lá em Brasília, e um cara entrou, tinha uma mulher, uma grávida, sentada no banco dela. Aí chegou um idoso, ele era um idoso. Não era tão idoso assim não, mas era idoso. Aí ele chegou para essa grávida, ele entrou pela porta da frente e falou assim, você tem que levantar para mim, mocinha. Aí veio alguém lá de trás e gritou assim, ô velho babaca, senta aí. Eu falei... Eis um velho babaca, eu pensei assim. Ser velho não é nada, meus irmãos. Tem muito velho que não é sábio. Sabe quem é velho sábio? É quem tem o temor do Senhor, porque é o princípio da sabedoria. E quem tem a sabedoria de Deus procede habilmente na vida. É o livro de Provérbios inteirinho, tá? Provérbios é isso. Então esses homens idosos têm que ser sadios na fé. Eles têm que conhecer a sã doutrina.
Até porque Paulo, no capítulo 1, nos versículos 5 a 9, tinha dito a Tito como ele deveria eleger presbíteros da igreja. E você vai ver que os padrões de eleição de presbítero deveriam ser esses homens cujo testemunho era de irrepreensibilidade, de moderação, de conhecimento da sã doutrina, de governar bem a própria casa. Porque, meus irmãos, todo mundo que vai amadurecendo na vida tem que se tornar semelhante a Jesus. Que mesmo na cruz virou para João: João, cuida da minha mãe. Agora ele é a tua mãe, tá, João? Meus irmãos, Jesus estava indo para a cruz. Isso, assim, cara, essas coisas me escandalizam. Porque a gente lê isso na Bíblia e acha que é nada. Jesus, com a coroa de espinhos, chibatadas nas costas, na hora da morte, fala: João, eis aí a tua mãe. Naquele momento, Jesus estava cumprindo o 5º mandamento da lei de Deus, que diz: qual é o 5º mesmo? Hoje de manhã a gente parou no 4º. Honra a teu pai e a tua mãe. Qual é a promessa? Para que se prolonguem os teus dias na terra em que o Senhor teu Deus te dá. Na cruz do Calvário, Jesus estava cumprindo a lei de Moisés. Honra a mãe dele. Maduro Jesus, né? Detalhe, tinha só 33 anos de idade, tá bom? Só 33 anos de idade. Então os homens da igreja têm que ser maduros. E as mulheres? Passa para o próximo versículo. Quanto às mulheres idosas, só uma observação que eu não fiz aqui nas notas. Às vezes a gente lê a palavra idoso aqui e parece que ele está falando idoso só de idade, faixa etária. Tá? Mas você vai perceber na Bíblia que a distinção entre o conceito de experimentado e neófito nem sempre é uma questão só de idade, mas é de caminhada com Deus. O neófito podia ser velho de idade, mas neófito no conhecimento de Cristo. Então, o idoso, muitas vezes, era aquele que era experimentado, tá? Às vezes a Bíblia tem umas palavras engraçadas, só para dizer para vocês. Por exemplo, a palavra ancião, quando ela é associada ao termo presbítero, em 1 Timóteo capítulo 3, quando ele vai falar dos anciãos, dos presbíteros. Aí você ouve a palavra ancião, você já pensa assim num homem de bengalinha, com a costa bem curva, né? Meus netinhos, né? Mas, meus irmãos, anciãos tem muito mais a ver com a ideia de experimentados. Por exemplo, por isso que Paulo falou: ninguém despreze a tua mocidade. Tem presbítero, tem pastor que é novo, certo? Alguém aqui é presbítero, pastor novo aqui? Quem são os pastores novos? Você tem quantos anos, irmãos? 34. É novo, é novo. Quem mais aí? Quem mais? Você tem quantos? 31. Puxado, hein? Eu fui ordenado com finalzinho de 29, entrando nos 30. Eu lembro que eu senti o peso, né? Lá na presbiteriana o pessoal chama de reverendo, né? Pastor é reverendo. Reverendo Mateus. Eu chego e tremia. Você fala: é peso, né? Mas você só foi eleito pastor, e eu imagino que o irmão lá também, porque o testemunho de vida de vocês e a caminhada com Deus fez com que você fosse reconhecido pela liderança da igreja e ordenado ao sagrado ministério como um resultado da sua experimentação. Então, meus irmãos, aqui uma coisa muito boa, tá? O CETESEB lá, aquele lugar que tem sido para o meu coração uma bênção, esses anos de relacionamento com o CETESEB. O CETESEB, ele vai fazer tudo o que ele puder para treinar os vocacionados. Mas o CETESEB não tem condições de fazer uma coisa, de fazer uma pessoa virar crente, e só porque ela tem treinamento teológico, agora ela vai dar certo na vida. Não. Quem deve ir para uma faculdade para ensinar teologia, para aprender teologia, ou para ser pastor, ou qualquer coisa, são aqueles que já estão dando frutos na igreja. Aí a liderança reconhece, encaminha para o seminário, fala: esse serve, esse vai vingar, esse vai ser um bom missionário, esse vai ser um bom pastor, esse vai ser um bom professor de escola dominical. Aí ele se torna uma bênção na igreja. Por isso que Paulo adverte tanto em 1 Timóteo 4,14 quanto em 1 Timóteo 3, que não se deve impor as mãos precipitadamente sobre aqueles que são neófitos, para não incorrer que se soberbeçam e caiam na armadilha do diabo. Ok? Parênteses longo. Volta. Quantas mulheres idosas, semelhantemente as experimentadas, que sejam sérias em seu proceder. Viu, mulheres? Vocês estão sendo treinadas para serem sérias em seu proceder. Não caluniadoras. Dói, hein, mulheres? Vou repetir, tá? Não caluniadoras. Irmãs, não fiquem com raiva de mim. Vou repetir pela 3ª vez. Não caluniadoras, mulheres. Se populariza essa imagem de mulher de novela. Não é legal não, meus irmãos. Deixa a senhora do destino para lá. Não sejam caluniadoras. Não escravizadas a muito vinho, os homens também.
Não deveriam ser escravos da bebida alcoólica, escravos da bebedice. Até poderiam usufruir dela moderadamente. Não posso falar muito sobre isso aqui não, sou presbiteriano. Sejam mestras do bem. Eu amo essa expressão porque a Nancy Pearcey escreveu um livro inteiro sobre esse assunto. Existem livros hoje que têm sido escritos sobre feminilidade que miram nas mestras do bem. Mulheres que se tornam hábeis no conhecimento das escrituras. Tem gente, eu sou presbiteriano, mas a gente não é machista não, tá? Pastor, mulher pode ir para seminário? Pode, claro que pode. Deve estudar, deve ser boa teóloga para se tornar como Raabe, como Ruth, como Raquel, como Débora, como Esther. Mulheres que conheciam a verdade e a vontade de Deus e faziam muito bem. Mestras do bem, elas devem mostrar com a vida delas que a vida delas emana o bem de Deus. Olha o próximo versículo. Próximo versículo lá na tela. A fim, ao discipulado, de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Por que as mulheres idosas têm que ser mestras do bem, sensatas, não caluniadoras? Pode voltar no versículo anterior. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos. Meus irmãos, discipulado na igreja acontece quando as mulheres mais velhas entendem o chamado delas de cuidar dessas meninas novinhas que estão casando agora. Porque senão essas meninas novinhas que estão casando agora, esses meninos que estão novinhos que estão casando agora, eles vão ter que sofrer sozinhos aqueles desafios dos primeiros anos de casamento, que por mais que você seja crente, meus irmãos, você precisa de orientação, você precisa de norte, você precisa de dicas bíblicas úteis e práticas, para você não virar a macaca contra a sua esposa e ela contra você. Meus irmãos, é terrível coisa para um pastor, terrível coisa, terrível. Você caminhar com um casal, desde a solteirice deles, aí você faz o cupido gospel reformado. O pessoal da igreja ajuda, né? Tem as variações aí, né? Pode ser o namoro missionário ou o discipulove, né? Discipulove. Aí você faz um discipulove. Aí pá. Aí eles namoram, assim, yeah. Aí eles noivam, yeah. Parece que você ganhou na loteria. Aí você faz o curso de noivos. Eles, 8 encontros, vamos falar sobre casamento. Vamos ler o significado do casamento do Tim Keller. Yeah! Quando pecadores dizem sim, do Dave Harvey. Yeah! Aí vem o casamento, dia de festa. Lá, eu gostaria de dizer para você nesses votos que você é a pessoa mais importante da minha vida. Tudo bom. Votos. Eu te amarei para sempre. Aí os caras aí, eu levarei café descafeinado para você todos os dias da sua vida, na cama, com rosas e flores da Turquia. Né? Aí tá, festa, pagou milhares de dólares. Meus irmãos, com menos 6 meses de casamento, está batendo na porta do pastor para falar em divórcio. Como? Você não prometeu que você amaria ela todos os dias da sua vida como Cristo ama a igreja? Você não prometeu que você entregaria o seu corpo para ser queimado? Você não fez juras de amor? Como? Meus irmãos, sabe por quê? Porque depois do sábado e do domingo tem a segunda-feira, ela bate a porta, tem conta para pagar, tem pecado para lidar, tem que reconciliar, tem que melhorar a comunicação, tem que se sacrificar, tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, tem que ter a cara e a coragem de falar, errei de novo, perdoa-me de novo 7 vezes ao dia, a outra tem que perdoar 70 vezes 7. Vocês gostam da ideia de casamento, mas ninguém quer ser casado quando está casado. Meus irmãos, se você não tiver gente mais velha, homens com homens mais novos falando, vem cá, cara, vem cá, que eu vou te ensinar que eu tenho 45 anos de casamento. Irmãozinho, tem que amar, irmãozinho. Estou inventando agora, meus irmãos, estou aqui no improviso, tá? Tem que amar, irmãozinho, tem que... eu sei que ela vai falar isso mesmo, tem horas que ela não vai valorizar o seu esforço, mas tem que amar. Tem horas que não é bom o suficiente, né, meu irmão? Mas tem que amar. Mas tu também é safado. Você está amando sua esposa?
tem que confrontar os pecados do irmãozinho, né? Porque o seu irmãozinho está achando que o centro da verdade... irmãozinho, mas você está confessando suas faltas também? Ou você é linguarudo, ditatorial, machista? Você está morrendo pela sua esposa, como Cristo morre? Você prometeu, eu lembro, eu estava lá no seu casamento aquele dia, está filmado, para toda a internet ver. Você lembra dos seus votos de casamento? A irmã mais velha chega com a irmã mais nova, fala, e ela está aqui, meu marido isso, meu marido aquilo, e ele não sei o que, ele falou que ia me levar no cinema para assistir a trilogia do Senhor dos Anéis, ele não fez. E a irmã mais velha está aqui, eu sei, minha irmã, é difícil mesmo, mas você também não ajuda, né, minha irmã? Você é linguaruda demais, minha filha. Recolhe essa língua. Para de xingar o seu marido. Você nunca está satisfeito. O seu problema de contentamento não é o seu marido. É que você está descontente com Deus. Você tem muito ídolo no coração, minha irmã. Sabe aquela coleguinha de trabalho? Pois é, vozinha de serpente. Mandou você divorciar, né, a ordinária? Né? Não, o que Deus juntou jamais separa o homem, minha filha. Você fez os votos. Lembra aquele dia que você chorou? Eu estava lá, está na internet para todo mundo ver. Meus irmãos, a gente ri, mas a gente não tem noção de quão importante na vida de um jovem é um discipulador. E às vezes, só para abrir meu coração com vocês, às vezes a gente acha que quem vai resolver o milagre lá é o gabinete do pastor. Muitas vezes não é nem o gabinete do pastor. É alguém da igreja que entende que Cristo chamou ele para cuidar dos jovens. Viu, mais velhos? A gente tem que abraçar a nossa missão. Mas jovens, vocês estão sendo chamados nessa missão. Eu fico interessado aqui, eu estou caminhando para o final, o versículo 5, ele coloca, bota aí para mim o versículo 5 na tela, que o que as mulheres mais novas têm que aprender com as mais velhas? A serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Parece uma blasfêmia isso aqui. Tem mulher hoje, eu tinha uma, não tem mais, graças a Deus, saiu da minha igreja. É que não foi feita para ser dona de casa desse Paulo machista. Seu problema não é com Paulo, seu problema é com Deus. Porque se Deus disse que é honrado uma mulher ser uma dona de casa, que mal há nisso? Por que a sociedade tem convencido as mulheres com esse espírito feminista demoníaco e tem convencido os homens com esse espírito passivo de babacas, que não assumem sua postura de homens e acabam oprimindo suas esposas em vez de amá-las quando elas se esforçam por terem ajudado com certas tarefas, coisas que inclusive eles deveriam ter feito também, porque Paulo lá em Pedro lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, ouva aí, homens, ouva aí, e vós, homens, igualmente, sede, bota lá na tela porque eu não quero parafrasear, 1 Pedro 3, 7, só para não parafrasear, porque senão eu vou ter que falar. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Ó homens, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Um homem que é discipulado, num discipulado cristão que amadurece ele, em vez de ele virar um babaca, ele vira um homem que serve a mulher dele como Cristo serve a igreja, sabendo que ela é mais frágil, que ela deve ser considerada. Sabe por quê? Porque ela é coerdeira da mesma graça de vida, para que as orações deles não se interrompam como casal. Ela é coerdeira com ele, então ele tem que amá-la, ele tem que cuidar dela, ele tem que servi-la, mas ele tem que liderá-la. Ele tem que dizer para ela e para os filhos qual é a verdade. Meus irmãos, o discipulado gera pessoas maduras. E talvez para terminar você está pensando assim, nossa pastor, ainda bem que eu ainda não sou casado, eu ainda não sou idoso e eu ainda não sou idosa. Tito capítulo 2, versículo 6. Versículo 7. Tito 2, 7. Pode colocar na tela aí. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência. Próximo versículo. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Paulo falou isso para quem? Para Tito? Não meramente. O versículo 6, bota na tela, ele mostra que na verdade o público-alvo dele, a exortação dele é quanto aos
moços. Quanto aos moços, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Moços e moças, tá? Moços e moças. Deus quer que vocês sejam criteriosos. Se maturidade é uma palavra que precisa ser evocada nesse mundo, a outra palavra é critério. Todas as coisas me são lícitas, pastor. Mas nem tudo convém. Todas as coisas. A gente gosta da primeira parte, sempre tem um cântico para teologia da prosperidade, para enfatizar só as primeiras partes dos versículos. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas edificam. Aquilo que é criterioso é aquilo que edifica. Essa é a barra de Jesus para a sua vida. Se edifica, vale. Se não edifica, não gasta tempo com isso não. E meus irmãos, se aplica a tudo. Na vida do discipulado cristão, nós, os mais velhos, estamos ensinando a vocês jovens, e vocês jovens estão ensinando outros jovens e crianças e mais novos a serem criteriosos, analisem todas as coisas, entendam, tem coisa que vale a pena, tem coisa que não vale a pena, tem coisa que eu vou assistir, tem coisa que eu não vou assistir. Mas qual é a regra, pastor? Qual é a regra? Eu preciso de uma regra. Não tem um versículo bíblico que diz eu posso ou não posso assistir Game of Thrones. Ou alguma coisa que está todo mundo assistindo aí, vai, me fala alguma que está todo mundo assistindo. Que o pessoal fica assim, tem uma aí, rapaz. Como é que é? Preacher. Big Brother. Big Brother é não, você já sabe que é não. Mas tem aquelas que dá dúvida. Tem aquelas que dá dúvida, sabe? E talvez possa parecer bobo, porque aqui eu estou entrando na velha máxima do faça ou não faça, mas às vezes não é uma questão do faça ou não faça, é o como faça. Meus irmãos, se vocês não tiverem a mente de Cristo, se vocês não se conformarem a este século, mas se transformarem pela renovação da vossa mente, para experimentarem qual seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus, vocês não vão conseguir discernir. Talvez o ponto não seja se eu vou assistir ou não vou assistir o último filme dos Avengers, dos Vingadores, mas é como eu vou assistir. Será que eu tenho coragem de, na hora do lanche, no final do filme, sentar com a molecada lá na praça de alimentação? Molecada são vocês, tá? Com a galera lá na praça de alimentação e falar, galera, legal o filme, gostei do Homem-Aranha, gostei do Homem de Ferro, tá? Mas e aí, o que isso aí tem a ver com Jesus, hein? Cara, o papo ficou sério. Ficou sério mesmo, Isso aqui é só entretenimento pra gente ou a nossa cosmovisão está sendo moldada por esse filme? Porque tem tudo aí, Tem deísmo, tem naturalismo, tem hedonismo, tem marxismo, tem paganismo, tem ceticismo. Tem cristianismo no meio disso tudo aí. E aí, como é que a gente analisa esse negócio? A gente vai ficar só rindo dos filmes? Ou a gente vai entender e ser criterioso e brilhar a luz de Cristo à medida que eu conseguir pegar um filme desse e falar assim, galera da igreja, vamos entender, vamos discipular, vamos aprender. O que você está lendo e como você está lendo? Meus irmãos, eu, Mateus Felipe Inácio Santos, amo literatura de ficção. Se você quiser me parar na escada, cita C.S. Lewis, Tolkien, Senhor dos Anéis, eu paro ali, Mas como que eu leio? O que eu entendo? O que eu abstraio? Estou lendo um livro de suspense policial. Outro dia minha irmã da igreja disse para mim, pastor, eu estou lendo um livro de romance, que estou tendo dificuldade de entender a filosofia do livro. Aí eu falei, mostra para mim. Ela mostrou a capa. Era um daqueles livros que você compra no supermercado, que a mulher está assim bem sensual. E o cara está bem sem camisa. Eu falei, minha irmã, eu achei que você estava falando de Jane Austen. Isso aí eu acho que é melhor você não ler. Mas pastor, eu estou gostando. Eu sei, minha irmã, mas você sabe de um negócio chamado 50 tons de cinza? Passa longe. Isso aí é pornografia soft. É uma categoria, tá? Soft pornô. Para adolescentes. Para jovens. Para despertar a sua libido e a sua exploração do seu próprio corpo. É demônio. O livro de Cantares, a Bíblia, a palavra de Deus que te ensina a ser criterioso, vai falar que o amor tem que ser despertado com a mulher da sua mocidade, com a sua esposa, com aquela que aliançou-se, que entrou em pacto com você. Está vendo esse negócio aqui, meus irmãos? Isso aqui traz responsabilidade. Sem aliança, você vira um depravado. Sem aliança com Deus e sem aliança com o seu próximo, você não tem critério.
Meus irmãos jovens, sejam criteriosos em tudo. E eu termino, meus irmãos, dizendo que se vocês buscarem um discipulado uns dos outros, sendo criteriosos, vocês vão glorificar tanto a Jesus, porque todo mundo vai começar a ficar parecido com Jesus. Eu tenho um desejo de ver as ovelhas da minha igreja cada dia mais parecidas com Jesus. Então eu tenho que ralar no discipulado com elas. Tem que tomar café, tem que chorar com os que choram, tem que santificar junto. E você também tem que fazer isso com seus irmãos. Você, que foi um jovem trazido a esse acampamento, foi chamado para ser um discipulador. Então, se é discipulado, vamos praticar o discipulado e diz para o outro. Primeiro diz para um lado, vai, vira para um dos lados. Vai lá, pode virar. Você foi chamado para ser um discipulador. Pode fazer, vai lá. Agora diz para o outro lado. Vai lá. Você foi chamado para ser um discipulador. Cara, eu não sou pastor de fazer isso que eu acabei de fazer, mas eu sempre quis ser um desses pastores, né? Diga para o seu irmão, eu adoraria ser desses pastores que faz isso, cara. Então eu fiz só para fazer uma brincadeira com vocês, para vocês nunca esquecerem. Você foi chamado para ser um discipulador de menores, seja crianças ou menores na fé, seus amigos, seus colegas. Se você fizer isso, todo mundo vai ficar mais parecido com Jesus e vai ser bom demais. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, o mundo conhecerá a Cristo quando esse discipulado estiver acontecendo em nós. O Senhor Jesus Cristo foi aquele que disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Senhor, nós precisamos praticar esse mútuo discipulado, sermos menos autocêntricos, egocêntricos, e sermos mais outrocêntricos, trabalhando na vida uns dos outros para que sejamos criteriosos, sadios na fé, reverentes, com linguagem sã e boa e agradável a Deus, para que o mundo veja em nós o exemplo de Cristo e queira nos imitar, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor sensibilize os corações desses jovens e também desses pastores que, assim como eu, são dependentes da graça de Jesus. Nenhum de nós tem poder em nós mesmos para fazermos isso, mas Cristo morreu e ressuscitou para que nós cuidássemos uns dos outros. Ajuda-nos a fazer isso, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.